Olá, internautas do Portal Sul do Sergipe. Nós estamos aqui mais uma vez com uma grande entrevista essa bombástica. Quinta-feira, na Câmara de Vereadores de Nossa Senhora da Glória, o prefeito Chico do Correio deu algumas declarações acerca de uma família muito tradicional aqui na cidade, e nós vamos acompanhar essas declarações para que você entenda o que vai acontecer aqui. Numa determinada sessão aqui, tinha um agrupamento de pessoas a gritar, a fazer algazarra e tal. E eu queria só dizer a uma pessoa, que a família estava aqui, que às vezes essas pessoas são ingratas, eu preciso, não dá para eu ficar também como sangue de barata. Não tenho sangue de barata, eu tenho muita paciência, meu rosto está tudo vermelho por aqui e tal, o estresse é normal, gastrite nervosa, aí eu sou do PT, o rosto tem que estar vermelho, né? Aí o que acontece? Teve uma família inteira que estava aqui, fazendo barulho e tudo mais, e eu queria dizer para esse pessoal dessa família, que eles tiveram, durante muito tempo, um dos seus entes, que é a família de Dona Elizabeth, aqui professora da Rua Mendissal 88, né, filha de seu Aloísio, lá da Lagoa do Tupi, que eu conheci os mais velhos desde 1976, quando eu passeava lá para aquelas bandas, com 13 anos de idade. E tem uma moça chamada Édila, que ela foi, durante muitos meses, atendida pela Prefeitura Municipal da cidade agora na gestão de Chico do Correio. E fica tirando pedra nos políticos, dizendo que a gente é isso, que a gente é aquilo, fazendo algazarra aqui dentro dessa casa. Mas para você, moça, se formar, independente de qualquer coisa, você teve a ajuda do Poder Público Municipal autorizado por Chico do Correio. Você hoje é formada em Direito, porque o juiz sugeriu e o prefeito Chico do Correio acatou e autorizou. Por que vocês fazem isso? Estão sendo ingratos. Não faça isso não, porque a gente tem procurado ajudar a todo mundo. E aí você vê, eu estou falando isso porque vem para dentro de uma casa dessa que é a casa do povo, é verdade. Mas você tem que respeitar. E tem que aprender a lembrar do que já foi feito por você. Se tem uma coisa que eu não sou, é ingrato. Eu sei de tudo do que todos já fizeram por mim. Por isso que eu demoro, eu penso muito. Que mesmo que não tivesse feito, eu não sou de desagradar, de criar desagravo a ninguém. Agora, eu tenho a informação de que está uma família inteira aqui dentro a gritar, a reclamar e tudo mais. Pouquíssimas pessoas não tiveram algum tipo de benefício através da gestão municipal ou da gestão federal ou estadual. Por que você se esquece disso? Eu tinha que puxar esse relatório que está aqui comigo para dizer, aceite isso como um conselho, porque você não sabe o dia de amanhã. Essa moça já trabalhou inclusive no escritório da doutora Tiala, que já me atendeu em algumas vezes quando era vereador, muito solícito. Mas eu estou dizendo isso aqui para a família, para que as pessoas compreendam que você, antes de sair atirando pedra nos outros, você preste atenção no que foi que já aconteceu com você, para você não se tornar uma pessoa ingrata. Bom, depois de ter ouvido a gravação, nós vamos aqui com Élida, filha de Dona Elizabeth, da Rua Mendissá, número 88, como o prefeito Chico do Correio falou. Eu queria que Élida falasse agora com os internautas do Portal Sul do Sergipe. Como foi que você recebeu a notícia do que Chico do Correio havia falado sobre a sua pessoa e sobre a sua família? Olá a todos. Eu estava exercendo o meu papel de cidadã, ultimamente, com mais vigor, com mais rigor. E isso foi visto, como é visto pela maioria dos políticos de Nossa Senhora da Glória, não só de Nossa Senhora da Glória, do Brasil mesmo, em âmbito federal. Nossa população, infelizmente, não é esclarecida ao ponto de saber que tudo que um político faz pelo povo, nada mais é do que a sua obrigação. E isso incomoda, como eu sei que sempre incomodou, incomoda mesmo. E isso foi visto, jamais mencionei o nome do prefeito Chico do Correio, jamais, em qualquer manifestação, seja ela feita em rede social ou mesmo em conversas com outras pessoas, e ele atacou-nos publicamente, me mencionando como se eu tivesse sido beneficiada diretamente pela gestão de Chico do Correio, de forma alguma. E com as suas perguntas, através das suas perguntas, eu irei esclarecer melhor essa questão. Então,
o caso que ele falou, ele estava falando em relação a algumas manifestações que vem tendo recentemente na Câmara de Vereadores, em relação ao aumento dos subsídios dos salários de prefeito, vice-prefeito e secretários. E vocês fizeram parte dessas manifestações, só que havia outras pessoas também. O porquê? Você acha que só seu nome foi citado e o nome de sua família? Meu nome e o da minha família foram citados porque creio eu, que dentre a maioria das pessoas que ali estava, era... Corta. Pronto. Dentre a maioria das pessoas que ali estavam, ele sabe que nós falamos e falamos com conhecimento de causa. Entretanto, não fizemos algazarra, como ele quis fazer crer. Nós não fizemos algazarra, nós estamos apenas exercendo a nossa cidadania, coisa que não se vê atualmente no cenário político da nossa cidade, certo? E ele se sentiu incomodado, mesmo o projeto de lei que nós estamos rechaçando, tentando rechaçar através das nossas manifestações, não sendo de cunho do Poder Executivo Municipal, de cunho do Poder Legislativo Municipal. Ele disse que não tem nada a ver com isso. Agora, eu quero saber por que ele se insurgiu acerca das nossas manifestações. Outra, eu, como advogada, exercendo minha função social, jamais me calaria diante de um projeto de lei, digo sim, constitucional, entretanto, imoral, evado de imoralidade, não moralidade como um princípio basilar também da administração pública, mas imoral diante da situação que o brasileiro está vivendo, a crise que assola o Brasil. Um salário mínimo de R$ 880, e a nossa Constituição prevê que Nossa Senhora da Glória, pela quantidade de habitantes, tem como aumentar, majorar de 0% a 30% dos subsídios do deputado estadual. De 0%. Ele não disse que é de 30%. Por que eles estão aumentando para 30%? Se Chico do Correio não teve nada a ver com a formulação desse projeto, com o início, deu início a esse projeto, por que ele se insurge? Por que ele nos ataca? Por que ele me ataca pessoalmente, nominalmente? Isso eu não admito. Em uma das declarações que o público deu para ouvir no áudio, ele deu a entender à população que vocês devem um certo tipo de favor a ele. Você já prestou serviço para a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória? Isso confirma aquilo que ele deixou a entender para a população, que a família de vocês deve um grande favor a Chico do Correio? Nego veementemente que eu tenha sido beneficiada diretamente pela gestão de Chico do Correio, por ele, entendeu? Eu prestei serviço ao Tribunal de Justiça como estagiária. Foi isso que ele quis mencionar, porque o município de Nossa Senhora da Glória firmou um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe para ceder salários, ajudas de custo, digamos assim, a alguns estagiários. Mas Chico do Correio jamais me indicou, jamais autorizou, houve a afirmação do contrato, do convênio, digo eu, e eu fiz uma seleção, como os meus outros colegas, na época entraram 4, salvo engano, salvo melhor juízo, 4 pessoas, dentre elas fui escolhida, e jamais com qualquer influência de Chico do Correio. Não devo favor a Chico do Correio em nada, em nada. O juiz me selecionou, através de currículo, na minha época foi assim, não sei como está sendo a seleção atualmente, e mandou já os meus documentos para lá, para os recursos humanos, para que os recursos humanos fizessem essa inclusão. O convênio, inclusive, para quem tiver qualquer dúvida, foi firmado em 2013. É o convênio número 15 de 2013. E isso não me beneficia diretamente, entendeu? E outra, os subsídios pagos a esses estagiários, essas ajudas de custo, essas bolsas que são pagas aos estagiários, o pagamento não é feito por recursos próprios de Chico do Correio, certo? Então, não devo qualquer tipo de favor, não devo gratidão, nem a ele, nem a qualquer outra pessoa, além da minha família, que ajudou na minha formação. Ele não me ajudou em nada. Não me ajudou, não quero ajuda, certo? Jamais pedi a ajuda dele. E ele disse que eu não sei do dia de amanhã. Eu sei, pelo menos isso eu sei, que dele eu jamais precisarei de ajuda. Outra coisa, se assim fosse, se eu devesse gratidão
porque fui beneficiada de alguma forma pelo poder público municipal e não por ele, todos os cidadãos teriam que ser gratos a ele por pisarem numa rua que ele calçou, que ele mandou calçar, com benefícios do município, certo? Todos os munícipes também teriam que ser gratos a ele por ele ele permitir que as pessoas construam suas casas em Nossa Senhora da Glória, cidade que ele acha que é dele e não é, certo? Até Deus estaria grato a ele por ele ter permitido que uma igreja seja construída na cidade que ele acha que é dele e que não é. Como foi que vocês receberam a notícia que chegou a informação que vocês estavam viajando no momento em que ele estava discursando na Câmara de Vereadores? Como foi que a família recebeu essa notícia? Como é que vocês ficaram depois disso aí? Porque, tanto quanto humilhados, eu posso assim dizer. Como foi que vocês receberam e como é que vai ser agora procedido os próximos passos da família em relação a essas falas do prefeito Chico do Correio? Nós estávamos sempre indo para a Câmara, para as sessões a respeito para cobrar lisura nessa votação do projeto de lei. E nesse dia, minha irmã, que tinha sido acometida por um incidente, torceu o pé, precisava fazer uma prova na universidade. Universidade de Direito, ela formará no fim do ano, não poderia faltar nesse dia. E não pudemos ir, ninguém pôde ir. Quando vínhamos, soube através de telefone, e graças a Deus, a sessão ainda não tinha sido finalizada. E nós fomos para lá para que ele me dissesse pessoalmente o que foi que ele me deu. Eu não me sinto humilhada, me sinto constrangida e indignada, certo? Porque o ato que ele cometeu foi um ato de alguém que está desesperado por Ibope, desesperado por atenção, desesperado para que a população veja, utilize outras pessoas coloque outras pessoas numa via crucis, como se nós fôssemos perder a nossa razão e exercer nossa cidadania caso ele nos atacasse. Coisa que eu jamais fiz com ele, ou qualquer outra pessoa da minha família. Ninguém jamais mencionou o nome dele em qualquer veículo de comunicação ou em conversas mesmo com particulares. E eu o desafio a provar que assim a gente fez. Qualquer coisa que nós tenhamos falado em relação à administração pública dele foi voltada ao prefeito e não à pessoa de Chico do Correio, como ele fez com a gente. Algazarra ou manifestação como direito de um cidadão? Manifestação, lógico. Nossa Constituição nos dá o direito à livre manifestação, certo? Pode ser que algumas pessoas tenham se excedido, porque quando nós estamos indignados, às vezes não freamos, não filtramos o que dizemos. Entretanto, jamais fizemos algazarra. Algazarra, não. E nunca mencionando o nome dele. Nós somos questionadores. E nós temos que colocar em posição sempre de questionadores, de criticadores e de cobradores. Porque tanto o administrador público quanto qualquer outro servidor que preste serviço público, principalmente eletivo, como é a posição dele, tem que dar satisfação ao povo. E não utilizar da casa do povo como um comício, um palco de comício, para denegrir a imagem de quem quer que seja, para ter Ibope. Eu queria aproveitar esse momento para que você falasse um pouco sobre, já que é advogada, falasse um pouco para o nosso público, né, o nossos internautas, sobre a liberdade de expressão. Se na sua opinião, a liberdade de expressão da população tem sido violada através desse governo. Lógico que sim. Lógico que a liberdade de manifestação e de expressão tem sido violada no momento em que pessoas tentam exercer o seu direito de cidadania, que lhe é um direito garantido pela Constituição Federal. Nosso voto é um poder-dever. Poder, porque podemos colocar lá nos cargos eletivos pessoas que a nossa convicção manda. Essa é só uma parcela, esse é só um aspecto do nosso dever de cidadania, que é um direito também. Nós estamos cerceados à medida em que não podemos falar. Por que não podemos falar? Por que isso está sendo
veiculado como algazarra. Manifestação, não. Algazarra, não. Manifestação. Edila, então, qual o recado que você deixa para o prefeito Chico do Correio, mediante tudo isso que ele falou, e também para a população? Para a população de Nossa Senhora da Glória, não só dela, como de nosso estado ou qualquer outro lugar que essa entrevista abranja, eu aconselho, sim, que exerça a sua cidadania. Cidadania não é só votar, cidadania é cobrar, fiscalizar, tentar ser ouvido, tirar a mordaça, ir para a Câmara, sim, tanto de vereadores quanto ir para a Câmara dos Deputados, procurar saber quais são os projetos que estão à baila para serem votados, conhecer mesmo, fiscalizar. E outra, caso as coisas não estejam do agrado da população, ela deveria cobrar audiências públicas, que é através delas que o povo tem voz e vez quando não é período de eleição. Porque período de eleição, o povo é ouvido e o povo bate palma, o povo aplaude, e isso não atrapalha o raciocínio de ninguém, né? Então, que nós tentemos mudar regimento interno, se preciso for, tentar conhecer o regimento interno, como ele é, como ele está, tentar assumir a posição de fiscalizadores, de cidadãos mesmo, que, infelizmente, não é grande parcela da população que é letrada, que tem conhecimento. Digo cultura, não uma cultura estudantil, não uma cultura educacional, mas uma cultura política. Nós não exercemos a nossa política, nós não exercemos a nossa cidadania. Que isso sirva de alerta, que isso sirva de um norte e que vejam que a população de Nossa Senhora da Glória está acordando, a juventude, que é o futuro do país, acordou, a juventude do nosso país não tem medo, é uma juventude destemida, certo? E que não vai ficar à mercê, certo? De cobrar ou de mostrar que a sua vontade, a vontade que os seus representantes trabalhem apenas de 4 em 4 anos. Vamos fiscalizar, vamos cobrar. E o recado que você deixa para o gestor do município, né, o prefeito Chico do Correio, quais são os passos que serão tomados daqui para frente em relação a essas declarações? O recado que eu deixo para o gestor, para o prefeito Chico do Correio, agora de forma pessoal, que o senhor tenha mais cuidado ao manejar suas palavras. O senhor disse que pensa para falar. Eu não preciso pensar muito para falar, não. Eu filtro. Apenas filtro o que eu penso, certo? O senhor pense, da próxima vez que o senhor for atacar publicamente munícipes, que o senhor for atacar publicamente famílias inteiras, dando até o seu endereço em meios de comunicação, abertos à população, não só de Glória, mas do Estado, região, em qual âmbito for, onde chegar, certo? Ele tenha mais cuidado, porque isso pode lhe trazer consequências morais, como já está acontecendo, pessoais e judiciais, como irão acontecer. Porque, se eu sou advogada, o que eu melhor sei é buscar pelos meus direitos. Que a advogada resignada é essa, que não sabe se defender, que não defende sua família, antes de mais nada, quando se defende com a razão. Então, prefeito Chico do Correio, que o senhor pense, como o senhor disse que me deu um conselho para ser grata, como eu já lhe disse, não lhe devo gratidão alguma. Jamais precisei do senhor para nada. E que Deus me ajude que jamais precise, certo? E o senhor tenha cuidado ao manejar suas palavras para não ser uma pessoa insana, para não ser uma pessoa que falta com a moralidade nas suas palavras. Muito bem, o recado foi dado, né? O espaço foi aberto para a Edila, para a família dela falar acerca do ocorrido da última sessão. E jornalismo é isso, jornalismo é imparcialidade. Nós vamos ficando por aqui com mais uma reportagem. Aqui é Maicon Fernandes para o Sou do Sergipe TV.